Boa noite! Boa noite, meninas! Boa noite! E aí, como estamos? Chegamos. Chegou o dia. Atrasou um pouquinho, mas a gente já estamos aqui, certo? Eu queria falar um pouquinho da gente, né? Então, quem não conhece, eu sou Jássia Mello, psicóloga, tá? Tenho aqui as colegas, Laisa. Boa noite, Laisa. Oi, boa noite. Sou Laisa, viu, gente? Pra quem não conhece. Laisa Almeida. Tem também a nossa querida Eliane Cedro. Oi, gente. E hoje nós vamos falar aqui de um tema muito, muito especial e um tema que tem tudo a ver com o mês, né? Que a gente está falando de fevereiro, volta às aulas, estamos com nossas crianças. E para falar desse tema, a gente traz aqui a nossa querida amiga Isis. Boa noite, Isis. Boa noite, pessoal. Isis Vladimila. Quer falar um pouco de você, Isis? Sim. Sua experiência aí com as crianças. Sempre bom a gente se apresentar, né? Me conte aí. Vamos lá. Eu sou Isis, né? Vladimila Santos e psicóloga. Desde sempre, né? Há já um tempo, eu me especializo nesse movimento de inclusão, né? Eu já tenho aí uma caminhada de 4 anos junto com esse movimento, né? Acompanhando crianças autistas. Sim. E é um momento especial para mim estar falando sobre isso, né? Porque hoje eu estou como psicóloga escolar e é um complemento para toda essa bagagem, né? Que eu já trouxe comigo nesse tempo de trabalho, né? Junto a essas crianças, a essas famílias. E é um prazer poder estar como psicóloga escolar e compartilhando de todo esse movimento e essa experiência. Bacana. E aí o tema da gente nada mais é do que inclusão escolar de crianças neurodivergentes. Que maravilha, né? De tema, É um que tema importante. muito importante, né? A gente sabe necessário, inclusive, necessário. né? E a gente sabe também que o diagnóstico é apenas o começo, Sim. não é? A gente tem toda uma jornada aí pela frente e o diagnóstico, ele é o primeiro passo, né? Saber de fato como estão essas crianças e como ela está se desenvolvendo na escola. E o psicólogo, né, nós psicólogas, temos um papel muito importante nessa inclusão dessas crianças neurodivergentes, né? E aí a gente traz Isis, né? Já falou um pouquinho dela aí, da experiência. Especialista nessa área, nas né? crianças. E vamos falar um pouquinho, Isis, da escola dessas crianças. Vamos falar também dos professores, não é não, meninas? Da Professores, família. da família, é importante também. E como tudo está interligado, né? A gente está falando de crianças, família, escola, então tá todo mundo. E fevereiro é um mês perfeito para falar sobre isso, porque estão todos voltando. Eu acho que voltaram essa semana, se não estou enganada, Foi, né? semana Acho que passada. Nas A aulas. gente percebe pelo trânsito, né? É verdade. E assim, só complementando, hoje a gente vai aprender um pouquinho, né? Porque nós três aqui, a gente está em áreas diferentes da de Isis. Então ela vai trazer um pouquinho da sua experiência, que a gente não vivencia mais o outro lado, da parte clínica. Certo. Então a gente tem muito que ouvir, que aprender aqui. Oh, que responsabilidade. Aí você dá conta. Dá conta, ela dá. dá conta. A gente sabe. Dá conta. E para as pessoas que estão nos vendo aí no YouTube, podem fazer suas perguntas também, tá? Estamos abertos aí às perguntas. Eu vou estar olhando aqui as perguntas e aí passo para a Isis, certo? Pra gente. E aí, vamos começar? Bora começar. Vamos lá. Então Vou começar. Pode falar? Posso falar? Então vamos nessa. Ô Isis, na sua visão, certo? Qual a diferença entre a criança estar na escola e a criança estar incluída? Porque está incluída realmente no sistema. Sim. Porque muitas vezes a gente vê que a criança frequenta, mas ela não tem aquela percepção de pertencimento. Então eu gostaria que você discorresse a respeito disso. Pronto. É importante a gente, né, lembrar que é um diálogo importante, né? A gente falar sobre inclusão e quando a gente traz essa fala, né, até para um podcast, a gente vale lembrar que é um diálogo que envolve família, né, que envolve a escola e os profissionais, tudo em prol de que nós tenhamos aí um atendimento e um entendimento muito mais humanizado,
né, profissional, ético e acolhedor. Então, quando a gente fala de adaptação e quando a gente traz a questão da inclusão, são coisas distintas no sentido assim: adaptar é estar com uma criança onde ela se adapta ao ambiente, né? Ela vem, ela chega, ela encontra o ambiente lá já formado, né? E incluir é fazer com que este ambiente, né, esteja preparado e adaptado para esta criança, né? Trazer ali um movimento de adaptação para que ela consiga se sentir incluída, né? Fazer observar e garantir aqueles direitos diante das diferenças, diante do que ela traz como subjetividade. É interessante essa colocação sua, porque o importante não é a criança se adaptar somente Sim. ao lugar, Sim, mas a criança, principalmente a criança neurodivergente, ela precisa de um olhar diferenciado, Exato. mais cuidadoso, né? E preparar um ambiente nós para que ela, precisamos. né? Para que ela Precisamos possa desenvolver melhor. Reconhecer, né, que esta criança ela tem as suas subjetividades, né, que ela está ali dentro de uma neurodivergência e tentar adaptar ao máximo este ambiente, né, trazer e fazer valer, né, fazer valer aquilo que é necessário para que ela se sinta de verdade incluída. Eu costumo dizer, eu gosto muito de uma frase que se fala assim: incluir não é convidar para festa, é chamar para dançar. Então, né, fala de novo aí, Adorei. incluir e a inclusão, né? Sim. Incluir não é chamar para festa apenas, é convidar para dançar. Então é aquela pessoa que ela chega, ela não está adaptada, né? Ela não consegue se colocar, ela não consegue, ela tem as dificuldades, ela não consegue de repente estar inserida e perceber as coisas como os outros percebem. E aí ele precisa que tenha esse olhar do outro para convidar ela para dançar, né? Que legal. Para dizer, vem, vamos comigo, dar a mão, para que ela consiga fazer a caminhada dela da melhor forma possível. Adorei essa Eu também frase. gostei bastante. É muito porque bonita. É impactante, né? Ela é muito, impactante. né? Representa muito. O que é a Ou seja, necessidade deixa de bem, cada um. bem claro de que não é só você inserir naquele Não. momento, é fazer com que ela seja inserida, Exato. seja aceita E se assegurar, sinta né? pertencente. Pertencente. pertencente É. naquele ambiente. E o que né? você falou anteriormente em relação ao ambiente, Sim, sim. né? Porque estar na festa seria assim, eu estou no ambiente. Sim, eu estou aqui Eu estou integrada. aqui, É a integração. Ó, estou aqui no ambiente. Mas o que esse ambiente vai me promover, né? Vai me ofertar, né? Diante das minhas dificuldades, da minha diferença, de repente, para que eu esteja de fato, né, inclusa, que eu perceba, que eu participe, que eu goste, que eu me sinta ali à vontade. Que realmente faça Perfeito. parte daquele ambiente, né? Exatamente. Muito massa, muito bom. E Maravilha. é isso, e diante disso eu acredito que é nesse sentido que entra esse diálogo, né, da escola com a família, com os profissionais, né, e a gente fala muito sobre a questão, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa falar sobre conhecimento, né, Exato. porque a gente tem hoje a inclusão aí na sociedade, né, é direito adquirido, né, quando a gente fala de inclusão hoje, não se causa espanto, porque a gente sabe que já está algo consolidado. Mas é uma caminhada ainda muito longa, porque ainda existem muitas coisas para se aprimorarem, né? Muitos entendimentos ainda para se estabelecerem e que uma real visão de todo um sistema para que de fato a inclusão aconteça. Eu vou pedir uma licença aqui, só fazer uma provocação, porque você está no dia a dia. Exato. Né? A gente vê o muito dia a dia, conceito, a gente sabe, mas a gente não vivencia Sim. o que você vivencia. Perfeito. E a gente vê a lei, né? Sim. Aí estabelecida e tal, o PEI, que é O plano individual o de plano, ensino, né? De individual de ensino, tudo bem. Mas, na real, no seu dia a dia, você acha que a gente estava preparado para isso? Que essa lei está funcionando efetivamente? Que está trazendo um retorno real para essas crianças? Ou ainda está nessa parte utópica, de construção? Eu acredito que a gente está numa fase de construção, né? Existem a lei e as leis estão aí para serem cumpridas,
né? É direito adquirido. A gente tem a lei de Berenice Piana, né, de 2012. A gente tem a lei de brasileira de inclusão, né, que é de 2015 e que traz, de fato, né, o que é direito das crianças que estão dentro desse movimento, né, de neurodivergência. Aí a gente fala muito sobre o autismo, né? Mas é muito mais amplo, né? O Muito grupo de mais crianças amplo, neurodivergentes. A gente vê que o número de crianças com autismo hoje, em ambiente escolar regular, é quase que 94%. Isso é uma estatística pelo IBGE de 2024, deve ter se expandido talvez um pouco mais. Mas a gente tem um número muito grande de crianças neurodivergentes hoje no ambiente escolar regular. Né? E a gente percebe que esse movimento de direitos já é trazido e tratado com muito mais seriedade por parte da família, que já sabe quais são os direitos das suas crianças. Isso. Alguns não, mas muitos já estão engajados, e da própria instituição em si, que sabe, né, o que deve ser feito, como ser feito. E que os traz é importante porque a gente, nós, né, professores, eu vou me incluir agora, Sim. a gente fala muito assim, nossa, não tínhamos tanto aluno assim, como apareceu tanto aluno, por que agora tem tanto aluno autista, tanto aluno na sala de aula? Então é a representatividade, né? Representatividade, conhecimento, né? A gente tem aí a mídia, né? Os estudos. Hoje a gente tem definido o que é autismo no DSM-5, né? Sim, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos bastante. Mentais. Deixa bem claro, né? E deixa muito claro, né? Porque existe ali as características, né? tanto da sintomatologia quanto dos sinais. Sim, né? A gente sabe que é diagnosticado e a gente tem ali um manual que nos dá um norte. E o interessante é que o desconhecimento de tudo isso, né? Fazia com que nossas crianças tivessem uma vida completamente sofrimento, excluída, né? Sem entender o que estava acontecendo, né? Exatamente. Agora, Isis, uma coisa interessante aqui para todo mundo que está escutando a gente, é assim, a gente pegar o conceito realmente de neurodivergente, que a gente fica muitas vezes só pensando no autismo, né? Mas tem bem mais pessoas dentro desse contexto, né? Tem as pessoas de TDAH. Sim, tem as TODs. Exato. Né? Tem os DIs. Os DIs, que é dislexia, de modo geral, descalculia. Tem a descalculia, né? Dislexia, e às vezes a gente coloca na conta do autismo quando não é. Quando não é. Porque o que acontece? O autismo, ele, por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que afeta aí a socialização, a comunicação e o comportamento dessa criança no sentido de comportamentos restritos e repetidos, muitas vezes, e como diz o nome próprio já diz, é o transtorno do espectro. E existe ali um espectro, não tem, então, nenhum autista vai ser igual ao outro, né? Existem ali o que uma criança tem e a outra não apresenta, né? E isso é muito subjetivo. Mas às vezes as pessoas interpretam outros talvez sinais e transtornos nesse movimento do autismo e às vezes não é. E a gente tem uma gama muito grande de crianças com outras neurodivergências. Que estão diagnosticadas de forma errada, né? Pode acontecer um diagnóstico de forma errada ou um diagnóstico de forma tardia. Eu não sei o que talvez não seja tão legal. Um diagnóstico tardio, aonde a criança ela perde uma janela de desenvolvimento muito grande, né? Ou então um diagnóstico errado e precipitado. Eu acredito que tem que ser na dosagem certa. Mas o importante de se saber sobre as neurodivergências é que essa criança, e a gente está falando aí de desenvolvimento humano, ela precisa o quanto antes, diante das suas dificuldades, ela ser estimulada. Então, por mais que às vezes, né, a gente não tenha um diagnóstico fechado, mas a gente percebe que dentro daquele marco de desenvolvimento, a criança ela não está, né, alcançando certos tipos de habilidades, de funções, dentro desse quadro de desenvolvimento, é importante se investigar. E antes de um diagnóstico apenas, porque nós não somos só diagnóstico, é importante o estímulo, né? A terapia, a busca por um movimento para que essa criança ela comece a se desenvolver e estimule aquilo que de fato o que a gente ouve muito é assim, ele não fala, mas seu tio meu pai também, a gente ouve. E aí vai 5 anos, não, mas seu primo, seu irmão, e negligencia um pouco, muito, né? Muito importante. Uma criança lá com 2 quanto mais anos, cedo ela já tá consegue ali fazer, né? Você falou aí, né? Quanto mais cedo, mas
mais significativo. Mais ou menos com quantos anos, Isis? Você já pega as crianças lá na... Hoje a gente já fala aí, né, até trazendo essa fala do autismo, né, essa coisa do que se entende, é que a criança, ela, a partir de 2 anos, você já começa a observar, na verdade, a criança, ela pequenininha já dá sinais, porque a gente vê que Bebezinho no olhar, né? já, A gente vê muito a clínica do olhar, né? Aí É tá uma falando clínica do quê? do olhar. A gente tá falando do TEA ou você tá Do falando TEA. Não, do TEA. É, de modo geral. A criança, a ela quando é neurodivergência de modo pequitinha, geral também, né? A neurodivergência no modo geral, mas a gente tem Mas muito hoje... mais muito no TEA, né? no Porque TEA. tem mais estudos, muito. inclusive, né? Isso, e aí a questão do TEA, a criança, ela quando pequena, ela já dá sinais no amamentar. Porque ela tem um pouco da dificuldade da troca no olhar. Sim, Porque assim, a sim. gente, é um dos primeiros movimentos de comunicação. E ela, naquele movimento de comunicação, já que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ela não consegue fazer com tanta habilidade. Então é importante que essa percepção, né? Às vezes de não trocar o olhar, de não buscar, isso tudo pode ser indícios, né? E aí vem outras gamas de situações que a gente também precisa estar atento. Agora, Laísa, você como mãe, imagine aí, a mãe, né, que pensou tanto nesse filho, né, teve toda Sim, uma... planejou. Como é, assim, né, eu falo de vocês, né, que são mães, você perceber. Porque muitas vezes, o que Isis traz em relação ao amamentar, deve ser aquele momento tão Especial. tão especial e ao mesmo tempo tão corrido, né? Não sei, tem que aumentar, tira, aumenta, vai, volta, e que a mãe não para ver, né? Ou não perceber. E se percebe, prefere ter a negação. Justifica, né? Justifica, É ter como a você estava negação. falando, né, mas seu pai demorou, mas meu tio, mas não sei o quê. Vai justificando Às ali vezes, os sinais e os sintomas para não encarar uma verdade. Porque deve ter essa negação, né? Isso, Sim, muita negação, acontece, muita acontece negação. muito. Às vezes existe uma resistência, né? Na busca, até pelo próprio diagnóstico. A gente costuma dizer que às vezes é o luto do filho perfeito, Isso, né? do filho idealizado, Do filho na idealizado. verdade. Exatamente. Que você idealiza aquele filho, acredita que vai construir aquele roteiro, né? Todo que você programou na sua cabeça. Só que o seu filho é um indivíduo que tem as suas questões e Suas complexidades, limitações, né? né? Suas potencialidades. E provavelmente bem diferente do que você idealizou, porque E é que, assim que e acontece, que tá tudo né? bem, né? E no final das no contas, final é ele assim que vai ser acontece, acolhido e é amado, né? muito Isso, amado que é e não importante. deixa de ser o seu filho por causa disso, né? Agora, Sabe? rapidinho, Isis, eu queria que você ressaltasse a importância da gente não, agora como mãe, não esperar fechar diagnóstico e fazer essa intervenção o quanto mais rápido para não perder essa janela de desenvolvimento, né? Exato. É importantíssimo isso que Laísa traz, porque assim, ó, não devemos estar atrás de um diagnóstico. O diagnóstico dá o norte. A gente precisa de um diagnóstico para que a gente saiba do que a gente está lidando, né? Como lidar, até porque as intervenções, para que existam, é necessário. Mas quando a gente vê que ali nosso filho já tem algumas dificuldades, né? Que a gente vê que estatisticamente, de repente, está ali fora de um processo, não vamos esperar fechar o diagnóstico, porque ele pode ser muito tardio. E a gente sabe que a janela de aprendizado, ela é única, né? A gente tem aí na primeira infância um movimento de aprendizado e desenvolvimento que vai levar para a vida inteira. Isso vai fazer parte do indivíduo, né? Porque é esse movimento de estimulação. E aproveitando, a gente tem na neurodivergência aí falando, né, desse movimento neural, a gente tem a poda neural. E essa poda neural, ela é importante porque ela existe e as crianças, elas quando não tem nessa janela de aprendizado muito bem estruturado e estimulado o seu cérebro, essa poda neural ela vai chegar e se aquilo não estiver estruturado nela, ela vai perder algumas habilidades. E existe muito esse relato de, mas ele fazia, ele falava, né, ele cantava, e eu ouvi muito, e perdeu. Mas perdeu por quê? Porque assim, havia alguns indícios, não foi observado, não foi estimulado, para além de um diagnóstico, e quando ele chega numa fase mais pra frente, ele perde, e aí você não fica sem
Porque já passou a poda. Exato, a poda neural neural, vem e aí exatamente. perdeu E algumas o tempo, habilidades que não estão muito bem fixadas, Uhum. eles tendem a perder. Aí ela tem perder. que procurar ajuda mesmo, né? E aí poder tem que reverter, ajudar, tá? exatamente. Para reverter. Então é isso, é verdade. Eu vou chamar o ajuda pessoal tem que vir. que tá aqui no. Ah, Tá do bombando chat. aqui no chat. Ei. E aí temos aqui Isis, ela é maravilhosa, É mesmo. né? Ah, gente, certeza. muito obrigada. Joana Ah, Carla. Joana, Profissional linda, maravilhosa. maravilhosa. Deixa eu ver que mais. Tem aqui Carla Percy falando, excelente tema, parabéns, meninas. E aí tem uma pergunta de Patrícia Barros, que ela fala assim: uma criança que tem dificuldade de concentração, ela é considerada com déficit de atenção? E qual a forma de melhorar isso? Pronto, perfeita. Assim, é importante a gente falar sobre isso. É aquela história assim, nem sempre é transtorno, né? Quando a gente fala de falta, às vezes nem sempre é transtorno. Não é porque a gente tem um transtorno tipo TDA ou TDAH que fala sobre o déficit de atenção, que a criança, por não ter atenção, ela tem o transtorno, né? Então, a gente precisa, dentro desse manual, né, dessa sintomatologia, dos sinais, a gente precisa entender, porque assim, é problema de aprendizado, porque assim, a dificuldade do aprender, gente, nem sempre é na conta do transtorno. Isso. Porque ela pode vir por outras vias, né? Perfeito. Criança não adaptada, por motivos Não adversos, não estimulada. estimulada, Hábitos não- criança com sono, que às vezes não se adapta, não é uma criança, hábitos, criança que não é hábitos matinal, hábitos Perfeito. ruins, crianças que ficam muito na tela, Isso. né? Então, Eu trago isso. Não necessariamente transtorno. não Isso. necessariamente transtorno. Eu trago muito Exato. isso para a clínica. Chega o autodiagnóstico, né? Eu sou Todo TDAH. mundo vai em TDAH doutor é Google, assim, O TDAH bomba, né? É, TDAH bomba. Todo mundo, e parece que é legal E você tá dizer, né? bonito, Se é. esconder É atrás, bonito, né? eu Tá muito adoro. Eu acho bacana, assim, É. bacana não, eu acho interessante essa Interessante fala, né? ter um Eu transtorno. sou Me deu um TDAH. alívio saber que eu sou TDAH. É. Eu precisava descobrir. precisava saber. Aí eu falo assim, É muito- um transtorno e tem CID, tá? Tem CID. Então, assim, Vamos ter cuidado, não vamos ter cautela. não é uma coisa romantizar, né? Não, Um transtorno. É verdade. E é isso, para ser transtorno, então, né, respondendo a nossa participante, Patrícia. nossa Obrigada, querida Patrícia, nem tudo é transtorno. A gente precisa ver se atrelado a essa atenção existem outras sintomatologias que justifiquem o transtorno. Olha, Liza, tem aqui alguém falando, minha psicóloga. Deixa eu ver se meus pacientes estão me acompanhando. Minha psicóloga Vou me Liza, comportar. estou ligada. Liu falando. Tem mais uma perguntinha aqui, na verdade acho que é uma colocação. Sim. Tem uma filha hoje, que tem 25 anos, porém é autista nível 3, não verbal, porque quando ela nasceu ninguém falava em autista. Sim. Hoje os recursos são mais fáceis e rápidos, então ela hoje não tem visualização. Quem falou foi Cedro. Daniele Cedro. Não tem Daniela. Cedro 5059. Uhum. É o que você acabou de falar, né? A gente não tinha essa visão. Não tínhamos. Ela tem 25 anos hoje, então. Sim. a gente Não se falava tanto, a gente não tinha no manual, né? E aí, às vezes, vinha na conta de outras questões, né? E se dava outros nomes. Isso, E eu se ia entendia falar como isso. outras coisas, né? Que, na verdade, não autismo. E não tinha um protocolo Não, para isso, não, né? Confundia, misturava com muitas outras coisas, Muitas outras né? coisas. É. E que não se chegava a uma conclusão Não se como chegava a uma hoje. conclusão, e aí quando a gente não chega a uma Daniela conclusão... César mesmo. Né, Dani? Quando a gente não Beijo, tem uma conclusão, a gente termina não tendo um norte para o trabalho. Exato. Porque quando a gente fala de diagnosticar, a gente fala de tratar. A gente fala de cuidar, de acolher. Então, inserir. Então, quando a gente fala de ter diagnóstico, não para rotular, mas para cuidar. De forma assertiva. Não é só o isso? rotular. Não. Não, É pelo amor de para Deus, justa... Mas isso também, quando não vem, do que estamos falando, Exato. né? Perfeito. Do que a gente está aqui querendo... Eu vou falar de N transtornos e cada um deve ser tratado de uma forma. Então, quando a gente tem um diagnóstico, é importante porque nos dá o norte. Exatamente. Mas a gente precisa saber que
nem tudo precisa esperar esse diagnóstico fechado. Existiu ali uma situação, principalmente no advento do autismo, tão hoje conhecido, mas que nem todo mundo sabe. Vamos procurar estimular, porque a palavra de ordem é estímulo. Começa de dentro de maravilha. casa e procura depois Exato. apoio, né? Exatamente. Comece por casa. O olhar da criança, na clínica do olhar, a gente vê muito isso. Estimule sua criança a te olhar enquanto mama, Sim, certo? fala muito. Por mais que você comunicação. tenha dificuldade da criança interagir, quando você começa a insistir, ela tem os estímulos Exatamente. e muitas vezes você consegue reverter e ajudar bastante Com desde esse certeza. primeiro momento, né? Com certeza. Mas Isis, voltando agora, Vamos tá? Para a escola, Sim. para a inclusão da escola, eu queria saber de você assim, qual é a importância do psicólogo nessa interação criança, família e escola? Perfeita. Assim, se todas as escolas pudessem e bem soubessem, estariam inseridas com esse contexto de um profissional, né, de psicologia da saúde mental dentro. Por quê? Porque a gente vai conseguir dialogar, e a gente fala sobre diálogo, quando a gente fala de inclusão, né? Precisa ser um diálogo onde todos vão estar envolvidos. Então, o papel do psicólogo escolar é justamente fazer essa mediação, né? Trazer esse entendimento com a fala humanizada, né, com uma fala acolhedora, com esse olhar, né, que precisa ter de um profissional da área de saúde, né? E aí eu falo de parceria junto com os próprios profissionais da escola, que assim, a pedagogia, né, os profissionais, a escola, ela consegue ver que às vezes a família não vê, Exato. né? Então assim, às vezes a gente tem um contato com a criança, mas a gente não entende ela como ela no social. Como ela com as outras crianças, como é que é ela com os pares, como é que é ela, né, no aprendizado. Então, assim, a escola, ela é a oportunidade que a criança tem de se mostrar ao mundo, de saber de fato quem é. E aí, quando a gente tem um psicólogo e trabalha em parceria que é trabalhar em parceria, psicologia escolar é trabalhar em parceria com a comunidade escolar, com o corpo docente. E aí o corpo docente traz as observações de maneira objetiva, né, técnica e ética. A gente tem aí o psicólogo entra com o olhar dele, aí se junta, né, faz aquele movimento de compartilhamento de informações para que a gente possa dialogar com essa família, trazer, acolher, orientar. Na clínica eu sempre trago assim, porque assim, você atende as crianças, eu não atendo criança, mas atendo os pais dessas crianças, Sim. né? Que precisam e merecem Muito acompanhamento de cuidado e acolhimento. cuidado e acolhimento. E aí, principalmente no TDAH, eu acho que as meninas vão trazer isso também. De chegar e sempre perguntar assim, ai, meu filho, eu acho que tem TDAH e tal, tá sendo acompanhado. Eu sempre trago, o que a escola lhe disse? Perfeito. Porque Perfeito. se é um transtorno de neurodesenvolvimento, Sim. e eu preciso saber o que a escola está Traz. dizendo. Cadê um relatório escolar, né? Cadê o relatório daquele que está com o seu filho dentro desse movimento cognitivo, de aprendizado, de comportamento? Porque a gente vê todas essas nuances da criança na escola. É onde ele se mostra de verdade, sabe? Então, às vezes, a gente até traz pro pai, meu filho não faz assim. Meu filho faz. Eu Pois vou é, trazer nos um mais pouquinho inusitadas situações. como escola, né? Que aí eu Isso, puxo agora, pro meu lado, agora a gente né? vai chamar outro Sim, público. Outro público. Sim. Os profs. Eu também percebo que é difícil. Sim. Eu como professora, porque são muitos na sala, Sim. né? Como seria isso, assim, pra gente ter esse Esse olhar mais cuidadoso. olhar mais cuidadoso? A gente sabe que tem as psicopedagogas, que é Sim. importantíssimo, né, na escola. Mas como é esse olhar? Porque são muitos, às vezes, aí já é uma dúvida também minha, às vezes a gente percebe que a criança, como eu também não atendo criança, então é mais uma dúvida mesmo, a criança às vezes repete muito o que o coleguinha faz. Sim. E aí como é que eu tenho esse olhar? Já que a escola é, como você falou, né? É lugar um local, né? A gente tem ali as faixas etárias, aí a gente vai para o marco de desenvolvimento. E aí é porque tudo vai interligado. Bigodes. É Vygotsky, aí Piaget, Piaget, né? E a gente vê as fases.
E nesse movimento, a gente vê aquele que, por mais que ele seja criança, e aí a gente tem que saber o que é da criança, tá, gente? É Certo. importante. Criança é criança, né? E o que é, de fato, a dificuldade e o que é um transtorno. Então, quando a gente vê que essa criança, ela foge um pouco nos comportamentos, principalmente, né? É hora de repente, a gente chamar essa família para ter um olhar mais cuidadoso. A gente não diagnostica, tá, gente? Escola não é local de diagnóstico. Não existe esse movimento, né? Realmente é um olhar, é um movimento de olhar de cuidado, assim. É como você Certo. diz. Porque a gente sabe que quando quando a gente traz, você vai buscar um profissional fora. Um Isso. psicólogo clínico. E esse psicólogo clínico, ele rapidamente, né? E dentro desse movimento de entendimento, ele vai dizer assim, o que é que a escola traz? Feito na escola atrás. Então, se a escola não me traz, eu não tenho como falar, porque para além da casa, que é o seu ambiente, Outra. De- Primeira de- célula, né? é sua primeira célula, seu ambiente de conforto, seu ambiente de rotina, seu ambiente de acolhimento. Para além disso, quem são as outras pessoas? Em que outro ambiente ali mostra? Você tem que me trazer informações de outros, Exato. o comportamento dele Dele em outros ambientes, com outras com pessoas, os pares, né? principalmente, com as Uhum. trocas sociais, principalmente, com essa interação dele com o coleguinha, se ele dá, se ele não dá, se ele pede, se ele permite estar próximo, né? Se ele tem essa troca de comunicação, se ele olha no olho, porque olhar no olho é comunicação, né? E falar é diferente de Exato. se comunicar. né? Exato. Se a comunicação dele vem da fala, se vem de gestos, se vem do choro, né? Porque tudo isso é comunicação. Isso é importante. Perfeito. Tem aqui Thaís, tá pedindo opinião, Sim. tá? Thaís Araújo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Thaís. Gostaria da opinião de vocês. Thaís desculpe. Araújo. Thaís é... Gostaria da opinião de vocês sobre a atuação da psicóloga. Cadê? Me perdi. Se pode evitar a patologização da neurodivergência e, ao mesmo tempo, apoiar processos educacionais inclusivos. Perfeito. Pode, sim. A gente pode. Porque, assim, a gente acredita que quando a gente fala em adaptação e inclusão, é a gente falar que nós precisamos ter um olhar, inicialmente, de acolhimento. Né? A palavra de ordem é essa. Aliás, Acolhimento. da psicologia É. é a lei, É a lei a primeira maior. lei maior, era acolhimento. É acolhimento para que esse indivíduo ele sinta-se pertencente. Então a gente não tem como falar. E assim, quando a gente fala sentir-se pertencente, a gente pode botar na conta do próprio emocional. Uma criança estabilizada emocionalmente, e aí eu não estou falando de transtorno, Uhum. ela aprende, né? Primeiro a gente estabiliza emocionalmente, a gente se sente bem, a gente tá aqui. Se a gente estivesse aqui todos nervosos, né? Nada viria de fato. Então a gente sabe que a gente primeiro, em todos os movimentos sociais, né? A questão do estar bem no ambiente, se sentir acolhido, né? Sentir que tem alguém para além dos seus pais, que nesse momento não vão estar, vai ser a figura do professor que vai ser referência, né? Daquele todo o corpo que está ali docente, fazendo e contribuindo, para que ele se sinta estabilizado, feliz, tranquilo, e daí ele vira aprender e querer estar no ambiente escolar. Isso é com o tempo, né? Isso é um tempo. Que fique claro para os pais. E isso é mas de uma hora pra geral. outra, né? A Criar gente, vínculos, exatamente, né? criar Criar vínculos. vínculos. E quando a gente coloca assim, às vezes a gente fala da neurodivergência, é porque a gente precisa ter um olhar ainda mais capacitado e cuidadoso, mas isso vale para todas as crianças, dentro dessas dificuldades ou não. Porque para os Verdade. típicos é mais fácil, né? Adaptação é sempre difícil, tá? Nós tivemos recente agora uma palestra e nós falamos sobre adaptação. Nesse momento inicial de ano letivo, adaptação a gente precisa trazer, inclusive nós trazemos para os pais da escola a necessidade de entender o que é adaptação. Porque adaptação é você tirar essa criança desse contexto, esse contexto do que ela já conhece para o desconhecido. Não se conhece. É, né? E o novo, né? Muita informação O novo. também. A Muita escola tem informação. muita informação, tem muita gente. Tem crianças que muita- estão pela primeira vez nesse ambiente Exato. escolar, que o pai vai embora, ela vai ficar ali, e aí tem um chorinho, que o chorinho é natural, né? É normal. Chorinho do pai ou da criança? Dos dois lados, né? E dos dois lados. E aí a escola. O coração dos dois, né? E aí eu digo assim, aí a Você tem que escola, no trabalhar, acolhimento, né? Nesse olhar de adaptação, a gente entende, aí a gente permite que esse pai fique próximo, participe da primeira semana, né? Dos primeiros dias.
E aí vai a construção, aí a criança vai saindo do braço, daqui a pouco ela desce, aí ela, né? E a gente entrega um brinquedo, entrega uma situação, a prova vem, dá um beijinho, um abraça, e aí a coisa vai fluindo. Vai criando vínculo. Vai né? criando vínculo. Precisa de tempo, precisa de calma, né? De Calma, paciência e de parceria, né? E parceria. E aí, parceria nesse sentido, assim, da escola com a família com a escola. Primeiro passo, a gente fala muito, vamos confiar na escola que você escolheu pro seu filho. Uhum. Porque quando a gente, né, a gente confia na escola e dentre tantas que a gente poderia ter escolhido, a gente confia, a gente escolhe, é um indicativo de confiança. E a gente precisa, né, ter esse movimento de... É Ó, isso. Catarine tá perguntando aqui. O que geralmente falta Minha mais na filha. questão... Essa mãe? Beijo, mãe! Beijo, mãe! Ah, beijo, mãe! Beijo, mãe! O que geralmente falta... falta mais nas questões inclusivas escolares da criança, né? Neurodivergente. Formação, empatia ou estrutura? Assim, você vê? eu acredito que estrutura, formação também, tá, gente? Porque, assim, ó, é um tema muito divergente, polêmico, né? Muito controverso. E a gente precisa de um movimento de conhecimento. E a gente precisa estudar. Então, se eu posso dar um conselho para os colaboradores, professores, né? Corpo docente como um todo, é buscar informação. Se capacitar, assim, sabe? Capacitação continuada. Se formou... né? Beleza, maravilha, era um tempo, hoje é outro. E se formou por agora, o que é que eu posso fazer, ler sobre o assunto, para que eu possa estar mais próximo dessa criança? Estrutura também, né? Porque eles precisam estar dentro de um movimento estrutural que o represente, que o acolha. E que traga essa criança condições dela ser o que ela é. Então, uma criança que geralmente está dentro da neurodivergência, ela vai se comportar diferente, ela precisa de uma estrutura diferente, ela precisa de objetos diferentes, ela precisa de brinquedos que a De um tempo diferente. um tempo principalmente diferente. Avaliações diferentes. Adaptação avaliativa. As necessidades, né? São são diferentes de outras. cada Então, ser assim, humano. como a gente está no movimento, eu não digo inicial, mas caminhando, então eu acredito que todas as escolas talvez tenham estejam ainda necessitando de um pouquinho de cada coisa. Ah, Né? verdade. Um pouquinho de cada coisa. Umas com Verdade. mais, outros com menos, né? Professores mais engajados, outros que ainda não conhecem, mas estão buscando se aperfeiçoar. Uma escola que ainda não se adaptou, mas está tentando se adaptar, né? E aí, eu acho que a gente está nesse contexto. Mas os três são muito importantes. Perfeito. Liza, tem um beijão pra você já viu? Cadê, Liza só tá gente? cheia de fãs, gente, fãs de então, Liza. Thaís meus Araújo fãs. mandou um beijão. Ah, Beijo, Thay. Aí Você Maria sabe Rita que é. trabalha com você, né? Sim, maravilhosa, Rita. Falou aqui que você é competente. Ah, tá vendo? Isso a gente Competentíssima. sabe, né? À toa quem Por isso que ela escolheu, tá né? aqui. É, Aproveitem, viu? Nossa primeira convidada, né? No nosso canal, né? Exatamente. Ai, Chave de meninas, ouro. vocês são Abrimos maravilhosos. com chave de ouro. Sérgio tá falando aqui, a minha Rebeca nunca mais senti segura de integrar ela na escola pública. Até porque ela não tem noção de nada, em uma situação muito difícil. Ela até hoje é acolhida pela PAI, mas tem dias que estou super. Aí eu acho que cortou. Mas, Pai, enfim, é um o que eu posso depoimento, trazer né? para esse pai da Rebeca é assim, ó, não desista do processo de sua filha, né? Não desanime, é difícil, é uma luta, né, diária, constante, mas ela precisa, né, inclusive para o bem-estar dela, ela está exposta a movimentos que a estimulem de forma social, né, e no contato com o outro, no contato com ambientes diferentes. Porque se nada muda na vida dessa criança e na rotina dela, ela não vai conseguir lidar bem e desenvolver o que ela precisa desenvolver. Eu achei o pedacinho, ela fala aqui, mas às vezes eu estou muito supercarregada, vontade de sumir. Já foi acolhida por psicóloga, mas eu que levo sozinha. A vontade que ela falasse é muito grande. Em mim, um ar de impotência. Depoimento bem... Bem impactante, né? Eu queria falar com esses pais agora. Acho super importante, porque as crianças, a gente está falando aqui das crianças, né? O nosso tema é sobre as crianças, mas assim, a dificuldade desses pais, né? Realmente é cansativo. Sim. Tem uma dor aí, porque a gente
eu tô falando como mãe e como psicóloga, a gente sonha, a gente idealiza, a gente cria expectativas sobre aquele filho. Então, quando a realidade vem, nem sempre ela condiz com o que a gente sonhou ou pensou. Tem um sofrimento aí, Muito. tem um cansaço, não é fácil, né? Não é fácil ser pai e ser mãe. Ser pai e ser mãe de crianças atípicas é bem difícil. Então, procurem ajuda, procurem acompanhamento psicológico. É necessário, vocês precisam e merecem. Merecem. Muito. Precisa É cuidar de quem cuida, né? Isso. Exatamente. Cuidar de quem cuida. Essas pessoas, elas precisam desse olhar de cuidado generoso. Muitas vezes são mães que não têm rede de apoio, né? Muitas vezes são mães que não têm acesso. A gente sabe que o tratamento, principalmente para o autismo, é caro, né? São crianças que às vezes precisam de acompanhamento, de assistente terapêutico e precisam entrar com liminar. Então é uma luta diária, constante, né? E a gente está falando de inclusão e nem todos, de fato, têm esse entendimento ou esse movimento de acolher. Então é muito difícil você ter um filho seu e saber que ele não está sendo bem acolhido, né? Eu não sei o que ela passou, mas eu só digo assim, não desista, porque no meio de muitos que talvez não entendam e não estejam dispostos a ajudar, você vai encontrar alguém que possa dar a mão ao seu filho. E é direito dele, né? Direito dele de se desenvolver, de se tornar um ser humano, uma pessoa, um adulto funcional, de ter suas habilidades. Mesmo com as questões e as dificuldades que o autismo traz. Ela mandou um abraço pra você, viu? Ok. Sério. Olha, aqui todo mundo ganha beijo e ganha abraço. Só eu que não ganhei ainda. Como assim? Eu quero Você beijo e não- abraço. Cátia já Por mandou sinal, um beijo. Patrícia falou aqui, meu filho hoje estava muito ansioso e Izzy salvou a tarde dele. Como assim? Oh, gente, que Não. lindo. Maravilha. Todo mundo aqui ganha beijo, ganha abraço. Né? Ai, fiquei feliz, que bom. Eu fico muito. Olha, isso assim. Eu, quando escolhi trabalhar com inclusão, né? Enfim, não sei. Foi algo que me surgiu por demandas pessoais também, né? Por estar também em algum momento na minha vida numa situação muito parecida, né? Que não vingou, mas que eu já saberia do que eu ia enfrentar, né? E as pessoas que me conhecem sabem do que eu posso estar falando. E isso veio pra mim, assim, então eu tomei como um propósito de vida. Então eu gosto mesmo, assim, sabe? De lidar com isso. Eu acho super importante esse olhar dos pais que você fala, nessa necessidade. É importantíssimo a gente acolher esses pais que precisam, eles precisam muito. Porque não é fácil, é realmente muito difícil. Você estar em alguns momentos, talvez com a criança autista tipo nível 2, 3 de suporte, 3 principalmente, algumas horas, um profissional que esteja com eles vai ter uma sobrecarga, quiçá uma família, no constante, no diário, nas dificuldades, né, que eles apresentam. Enfim, mas eu fico feliz de poder ajudar. Que bom. De alguma forma. Miguel, Que lindo, adolescente. Eu tô achando que Miguel. Esse enfim. Miguel. A gente conhece. A gente Esse conhece. Miguel, eu acho que conhece. vocês conhecem. Ele botou assim: como nós, adolescentes e alunos, né, podemos ajudar para esse acolhimento nas escolas. Maravilhoso. Algo específico precisa ser feito? Sim. Só botou Que beijos, bacana, mãe. Mas né? ele só botou Ai, beijos. Que lindo, né? Gente, é muito bacana a gente ver jovens hoje falando e perguntando e querendo entender sobre, né? Exato. E aí a gente vai falar não só do autismo, a gente fala de autismo, gente, porque a demanda é muito grande, tá? Mas não desmerecendo os outros transtornos e a neurodivergência Sim, como um todo. Mas assim, é importante acolher, respeitar as diferenças. Porque vem com diferenças no sentido do movimento, do entendimento, do comportamento. Então é importante que toda a comunidade abrace. E quando a gente fala da comunidade escolar, os alunos estão incluídos, né? Exato. Os Aceitar os coleguinhas, coleguinhas, exato. Acolher os coleguinhas, entender, chamar para dançar, né? Porque eles às vezes não têm esse comportamento de ir até o outro, mas se você de repente convida, pega na mão e traz, eles vão vir. Ter paciência, o tempo dele é diferente. E é isso. Um sorriso. Pode dançar diferente. Pode dançar diferente também. É importante que ele dance. Isso. Que esteja ali. E não desistam. É importante a gente não desistir, porque às vezes é difícil, mas se você não desistir, com certeza aí vão vir bons frutos. Vamos lá. Agora a gente vai para o público Maiorzinho. é dos pais. Sim, sim. Vamos lá. Eu já puxei aqui, né? Toda hora eu
fui buscando de você, porque Jácia foi pro público dela, que é dos professores. Eliane pegou aqui todo mundo e apresentou o que é neurodivergência. E agora eu quero falar dos pais. Inclusive, eu fiz até, a gente lembrando agora no nosso papo, eu participei do Colo para Mãe. Sim. Um programa que passava nas prefeituras, nas escolas municipais. E eu ia conversar com essas mães de crianças atípicas. Sim. E às vezes elas só queriam aquele momento de paz, assim. E ser escutada. Meu Deus, agora é a minha vez, Eu sabe? e eu. Eu e eu. Eu e eu. Então a gente vê a necessidade desses pais, né, que sofrem, que estão ali. Mas eu queria saber, Isis, na sua experiência na escola, e você tem que lidar com os pais também, né? Que nem sempre tá ali disposto a colaborar, ou às vezes nem sabe como participar, como colaborar. Então, qual o limite entre a colaboração dos pais e virar-se um cobrador, que é sempre colocando a responsabilidade na escola, da resolução, do desenvolvimento. Toma aí, escola, resolve aí, que é seu. Assim, eu acredito que a gente pode, mais uma vez falando de diálogo, né? Diálogo é fundamental. Os pais muitas vezes negam, né? Por falta do entendimento, porque não querem aceitar a dificuldade de verdade. de aceitação, né? A dificuldade de aceitação sempre vem. Então, é uma realidade. Quando nós psicólogos estamos na escola, né, com esse papel de promover a inclusão, esse entendimento e a mediação, né, porque a gente faz essa mediação entre a comunidade escolar, o que o professor traz, a gente vai olhar, vai analisar e trazer esse pai, eu acredito que fazer ele entender que as dificuldades do filho estão sendo colocadas, né? E que precisam ser acolhidas de alguma maneira, para que se haja um processo em prol da melhoria, do aperfeiçoamento, da busca pelo entendimento daquilo. E eu acho assim, os pais têm que entender a escola como um parceiro. Parceiros. Né? Cada um com seu papel. Cada um com seu papel. Você tem que cobrar, ok, né? É importante os pais conhecerem seus direitos, os direitos dos seus filhos, né? Que a escola não vai estar fazendo nenhum favor a essas crianças. Exatamente, é um direito, né, da criança, não é favor, que nem escola, nem a sociedade, não, é um direito da pessoa, né? É o direito, e elas precisam entender que a educação, né, do filho começa em casa, né? Eu acredito. A gente precisa partir desse ponto de partida. Cada um tem um papel ali, né? A família tem um papel. E aí, cuidador. quando a gente parte desse ponto de partida, a escola vem como o segundo núcleo dessa criança. Dessa criança. Aproveitando, com suas bagagens. Aproveitando, não é? Eu vou até te falar, assim, é um tema fascinante. Eu acho que, de maravilhoso, novo, maravilhoso, né? a gente Não é à acho que toa vai que eu ter escolhi estar imersa nele. É muito bacana. Isso aí acho que pode se desdobrar em talvez outros episódios da gente, né? Então, ela vai ter que aceitar o convite aqui ao vivo. Vai ter que aceitar, porque vai ficar feio se não aceitar. Se tiver café, aí providencia. Aproveitando, qual a mensagem você deixa para os pais, para os educadores que se sentem seguros, ou sobrecarregados diante dessa inclusão dessa criança neurodivergente? Primeiro que confiem na escola, escolham uma escola que de fato acolha, né? Busquem saber quem são os profissionais, né? Confiem no processo. Entendam o processo, confiem no processo, dialoguem com a sua escola, né? Abertamente, de forma sensata, né? Se desfazendo das carapuças, das armaduras que às vezes pode trazer, ouvir este parceiro da escola como alguém que quer colaborar. Então, assim, o que eu posso trazer é isso, porque com certeza a escola está ali, se não todas, a maioria, acredito, né, em prol desse desenvolvimento da criança. E para que ela se desenvolva, a família tem que estar colada. Coladinha. Laisa, você como mãe aí, qual a mensagem que você deixa para essas mães que estão passando por esse... Bom, primeiro observem suas crianças, né, tentem
buscar um olhar mais sensível aos marcos, como a gente falou, porque às Perfeito. vezes essas intervenções demoram e isso prejudica muito no desenvolvimento da criança. Então, um olhar mais sensível ao comportamento dessas crianças. Procurem ajuda para vocês, Sim, né? É Procurem verdade. ajuda psicológica. Eu vou insistir sempre nisso, muito bem. né? Além do filho, os pais ou cuidadores ou quem estiver envolvido, né, no desenvolvimento dessa criança. É isso mesmo. Perfeito. Eliane, não deixa de ser um luto, né? Ter Com uma certeza. criança. E O que, que você fala com essas mães, com esses justamente. pais? Não, em primeiro família? lugar, não desiste, tá? Perfeito. Porque mesmo no luto, eu sempre falo que é a minha especialidade, a gente sabe quando a gente tem aquelas perdas que não são simbólicas, são reais, a gente sabe que tem várias formas de você escolher caminhos, tá? Então, escolha o caminho de insistir com seu filho, de investir no seu filho. Perfeito. E também o que Liza fala, e que a gente tem que ter sempre em mente, a gente precisa ter um olhar muito carinhoso com essas pessoas que cuidam dessas crianças, né? Mas desistir, eu acho que não é uma opção. Insistir sempre. Insistir sempre. Desistir? Jamais. 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 Não tem essa opção. Então, foi isso, né? Foi muito obrigada, bom ter quem você tá aqui com com a a gente, gente, né? Eu queria agradecer. Imensamente. Ficaria mais Muito tempo aqui obrigada. conversando. Obrigada às pessoas que botaram aqui. Quem ficou sem resposta, Laís depois eu vou passar as perguntas para ela e ela responde. Sim. Fala aí o arroba, Fique Isis, tranquilo. para as Qual é o pessoas te seu- seguirem, o onde seu é que você Instagram? tá. Tá. Arroba Isis Mila. Eu acredito que é isso. Quero agradecer, viu? Tá Que bom, você muito sabe que você é muito obrigada, especial. É verdade. Obrigada, Obrigada a meninas. todos que ficaram com a Obrigada. gente. Obrigada. Foi muito eu que enriquecedor, agradeço. viu? Maravilha. Muito Que bom mesmo, que eu viu? contribuí. E o olhar delicado em cima de um tema de um tema até, tão né, tão importante, né? difícil. E a minha mensagem é, né, já que eu estou com os professores, né, que estou aqui, Isso. que não só meus colegas professores, mas todos aqueles que têm contato com essas crianças, com esses adultos, né, que a gente viu o caso de Rebeca, de 25 anos. Então, assim, que sejam empáticos, né? Empatia é importante. Eu vi no Instagram uma menina falando, as aleatórias que a gente foi ver no Instagram, né? Uma menina falando que pedindo para que os pais conversassem com seus filhos antes, não sei se vocês viram, Eu vi esse vídeo. para ir bem para a tocante. escola, né? Para falar sobre as diferenças. Sim. Exato. Ser diferente hoje, como sempre foi, mas hoje cada vez mais, né, que a gente Tá trabalha tendo a mais consciência, né? isso. Ser diferente é bom, né, gente? gente. Ai, É que muito bom bom, que né? somos todos Somos todos diferentes, na verdade. Então deixa aqui uma boa noite para todos. Eu queria fazer Sim. uma propaganda, posso? Pode, claro. Deve. Deve. Pronto. Eu não deixei meu arroba, mas eu hoje atuo na Escola Planeta Criança e estamos falando de inclusão. É uma escola que acolhe, é uma escola que inclui, né? E com certeza, se você for buscar essa escola Planeta Criança, ela fica ali em Brotas, na Vila Laura. Certo. Ela é uma escola maravilhosa. Referência, né? Referência. Ela é referência, profissionais assim super engajados, comprometidos, a dona da escola, enfim. Sou suspeita, mas vale a pena vocês buscarem. Bom, é ótima que dica, ótima, principalmente para os fica pais. Assim, pais que estejam de repente estejam procurando, procurando. inseguros, passa lá, estrutura maravilhosa sobre aquilo que se perguntou, né? Sobre a estrutura, profissionais, enfim. E qualquer Vale a coisa, pena. procura a Isis. E eu estarei Pra- lá, eu estou lá, né? Então, acompanhando os filhos de Instagram, vocês. Instagram, Respondendo né? ali. E o seu Instagram também. E o né? Instagram, se procurar, o meu Instagram é IsisPC, né? Isis Mila. PC, né? É IsisPC. Mas ela vai voltar, viu? Eu vou Vou voltar. colocar aqui Isis PC. Uhum, Teremos, quem sabe, Patrícia, teremos outros encontros. com Tá certeza. todo beijo mundo pra pedindo todos. aqui, ó. Um beijo. Um beijo para todos e Um beijo. beijo, Tchau, tchau. boa Obrigada, noite. gente. Boa Boa Até a noite. próxima. Tchau, até a próxima. @Isis.